Havia-se dois caminhos, o caminho estreito e o caminho largo. E no final do caminho estreito havia uma porta estreita. E no final do caminho largo havia uma porta larga. Certa feita, o caminho largo olhou para o caminho estreito e disse: "Viste, caminho estreito, como o meu caminho passa milhões e milhares de pessoas diariamente. Daqui a pouquinho você vai ver, lá no começo, uma multidão muito grande passando por mim e adentrando lá na porta larga. E eu tenho visto o caminho estreito, a tua tristeza. Você não se alegra como eu me alegro em ver uma multidão como essa passando por mim, chegando lá na porta larga e voltando novamente para o outro dia entrar novamente. E assim, caminho estreito, eu sendo o caminho largo, não cessa de vir pessoas adentrando por mim e entrando na porta larga. O caminho estreito olhou para o caminho largo e disse: "É verdade, caminho largo. Eu tenho observado isso e tenho visto, caminho largo, a sua alegria em ver essa multidão tão grande passando por você. E eu ando sim muito triste, porque é um número muito pequeno de gente que vai aparecer lá no começo e passar por mim. Mas, caminho largo, há uma diferença entre eu sendo o caminho estreito e lá no final tendo a porta estreita. Porque você sendo o caminho largo e no final tendo a porta larga, há uma diferença, caminho largo, entre mim e você. No caminho estreito, a porta é estreita. No caminho estreito, todos quanto entram por ela, eles lutam, sim, eles batalham, sim, pela salvação e pela vida eterna. E há uma renúncia. Você não tem lido o caminho largo? O que o nosso Jesus deixou escrito no capítulo 16 e verso 24 do Evangelho de Mateus? Dizendo Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser seguir após mim, renuncia a si mesmo. Veja que no caminho estreito tem que haver uma renúncia, caminho largo. Enquanto você sendo o caminho largo, não há renúncia, ou seja, não renunciam às vaidades desnecessárias, não renunciam ao mundanismo, não renuncia à seminudez, não renuncia às coisas que contaminam a vida para a salvação. Enquanto a mim, pouquíssima gente passa por mim. Mas quando entra no caminho estreito que sou eu, há uma orientação, há uma explicação, há um ensinamento, caminho largo, que a qual está no ID do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 28, verso 19, entra o ensinamento, ensinando a renunciar às pinturas, renunciar à maquiagem, renunciar à seminudez, a roupa colada no corpo, que é a sensualidade, renunciar o divórcio, ou seja, não divorciar e casar de novo, renunciar o pecado, a seminudez, o cuidado que tem que ter com o olhar, não indo nas praias, nas piscinas, nos rios aonde a pessoa seminua, e nem andar seminu mostrando o seu corpo. Veja, caminho largo, que caminho estreito, ele é apertado. E lá no meu final, no finalzinho desse caminho que sou eu, a porta também é estreita.
Você tem lido o Caminho Largo? No capítulo 7, verso 13, verso 14 do Evangelho de Mateus, está Jesus dizendo que largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e apertado e estreito é o caminho que conduz à vida eterna. Observa caminhos largos, que todos passam por você, sim. E aí é onde que eu me entristeço, sabe por quê? Porque é um número muito grande de gente. Mas aí, lá na porta larga, eles adentram. E volta novamente passar por você. No outro dia inicia novamente. Não há renúncia. Não há renúncia. Porque o caminho largo, ele tem como objetivo de não ensinar o que contamina a vida do ser humano para a salvação e a vida eterna. Já eu, sendo o caminho estreito, tenho como objetivo, sim, de eles aprender e também colocar em prática que a santificação é tanto no exterior como também no interior. Você não tem lido Caminho Largo, no capítulo 1, verso 15 da primeira epístola do apóstolo Pedro? Como é santo aquele que vos chamou, sede santo em toda maneira de viver. A palavra santo, caminho largo, significa separado das coisas do mundo. E você sendo o caminho largo, as pessoas não largaram aquilo que outrora eles faziam e continuam fazendo. Em parte, deixaram, mas não deixaram, não renunciaram na sua totalidade, tanto no exterior como também no interior. Naquele momento, o caminho largo parou, meditou e disse ao caminho estreito: pois é, caminho estreito. Você citou claramente o verso 13, o verso 14 do capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Isso mostra que tanto eu como você está dentro do Evangelho de Jesus Cristo. Mas aqui estou eu, caminho estreito. Quem quiser entrar por mim, pode entrar. Não vou impedir. No final, ali onde aqui eu estou, tem a porta larga, pode adentrar. Não tem como você revogar caminho estreito. Não, porque está escrito, a decisão é de todos os quantos, aqueles e aquelas que querem entrar pelo caminho largo ou pelo caminho estreito. Naquele momento, voltou novamente a bradar o caminho estreito. Pois é, caminho largo, tenho eu que concordar com você, mas infelizmente, hoje, ninguém quer entrar pelo caminho estreito e pela porta estreita. Hoje, eles querem entrar pelo caminho largo e pela porta larga. Mas uma coisa eu te digo, caminho largo, eu sendo o caminho estreito e a porta estreita, para entrar no reino de Deus, tem que ser por mim. Porque você tem lido Caminho Largo, capítulo 14, verso 6 do Evangelho de João, o próprio Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, em seu caminho, falam de Jesus, falam de salvação, falam de vida eterna, mas não há renúncia na sua totalidade. E aí é onde eles preferem mais o caminho largo e a porta larga do que o caminho estreito e a porta estreita. Mas Jesus é a porta estreita. Ele é o caminho. E para aí chegar até ele, você tem que entender e compreender, caminho largo, que todos quanto está em você, tem que sair de você. Todos que entram pelaquela porta larga, tem que sair daquela porta larga e passar por mim e adentrar na porta estreita. Porque Jesus, isso mesmo, ele que é o Salvador, ele que é o libertador. E no caminho largo, veja, quanto tempo, quantos anos não aprenderam? Por
quê? Porque é um caminho largo, é uma porta larga. Mas o caminho estreito, a porta estreita, é ela que conduz à salvação e à vida eterna.